Há histórias que não nascem com luzes e palácios. Algumas nascem entre lágrimas, silêncio e fé. A história de Moisés começa assim, com o choro de um bebê ecoando entre as águas do Nilo, escondido por 3 meses, em um tempo onde o simples fato de nascer hebreu era sentença de morte. O Egito era terra de riquezas, mas também de correntes. Um povo escravizado, dobrado pelas mãos do faraó, gemia em silêncio. E em meio ao clamor sufocado, Deus escutava. Mas, por que um bebê? Por que não um exército? Porque Deus sempre começa grande por onde o homem vê pequeno. Moisés foi salvo pelas águas, mas viveria para enfrentá-las. Cresceu entre os corredores dourados do palácio egípcio, como príncipe, com vestes finas e educação de elite. Mas o sangue em suas veias era de escravo. Ele era hebreu. E essa verdade gritava dentro dele como um fogo silencioso. Certo dia, ele viu um egípcio maltratando um hebreu. A fúria tomou conta. Moisés agiu, matou, escondeu. Mas o que parecia justiça tornou-se fuga. Ele correu. Correu do Egito. Correu do passado. Correu de si mesmo. Quantos de nós já não fizemos o mesmo? Quantas vezes tentamos enterrar nossos erros e fugir do nosso chamado? Moisés se escondeu no deserto. E ali, o tempo passou. 40 anos. 40 anos em silêncio. Pastoreando ovelhas que não eram suas, longe da terra que um dia foi sua. E talvez ele tenha acreditado que tudo tinha acabado. Que o propósito havia sido enterrado junto ao egípcio. Mas os planos de Deus não morrem no deserto. Ali, no ordinário, algo extraordinário aconteceu. Uma sarça ardia, sem se consumir. E do meio do fogo, uma voz. Moisés, Moisés. Ele respondeu. Eis-me aqui. Mas quando Deus disse, vai, e liberta o meu povo, Moisés vacilou. Quem sou eu para ir até o faraó? E se não acreditarem em mim? Eu não sei falar bem. Ele estava cheio de medos, inseguranças, desculpas. E é aqui que a história se encontra com a nossa. Quantas vezes Deus nos chama e respondemos com dúvidas? Quantas vezes olhamos para o tamanho da missão e esquecemos do tamanho de Deus? Mas o Senhor não se intimida com nossas fraquezas. Ele as transforma em ferramentas. Deus não escolheu Moisés por sua eloquência, mas por sua obediência. E então ele voltou. Moisés voltou para o Egito não como príncipe, mas como profeta. Diante do faraó, com cajado na mão e fé no coração, ele disse: Deixa o meu povo ir. Mas a libertação não veio fácil. Vieram pragas, sangue no rio, rãs, trevas, chagas, dor. Cada praga era um grito divino, ecoando contra a tirania, rasgando o coração endurecido de Faraó. Mas a cada passo, o povo via que o Deus dos hebreus não era um mito. Ele era real. Ele via. Ele agia. E enfim, na 10ª praga, a libertação. A morte passou. Mas onde havia sangue nos umbrais, houve vida. E naquela noite, o povo partiu. Imagine a cena. Um mar de pessoas caminhando pela escuridão, guiadas por uma coluna de fogo. Libertos, sim, mas inseguros. Afinal, a liberdade exige coragem. E o medo ainda habitava no olhar de muitos. Mas o pior ainda estava por vir. Diante deles, o Mar Vermelho. Atrás deles, o exército de Faraó. Espadas afiadas, carruagens velozes. O passado tentando alcançar o futuro. E o povo, apavorado, murmurou: melhor seria termos morrido no Egito. É assim quando a fé é testada. Diante do impossível, pensamos em voltar. Esquecemos das pragas, do cuidado, do fogo que guiou. Só vemos o mar. Mas Moisés levantou o cajado. E Deus, com vento forte e mão invisível, abriu caminho onde não havia. As águas se partiram. Um muro à direita, outro à esquerda. E o povo passou, a pé enxuto. Porque quando confiamos, o impossível se curva diante da fé. E ali, naquele caminho feito de milagre, o povo descobriu: Deus não apenas liberta, ele caminha junto. Mas a história não termina aí. No deserto, o povo murmurava, tinha sede, tinha fome, tinha pressa. E Moisés liderava, às vezes com firmeza, outras com angústia. Muitas vezes, sozinho. Quantas vezes o líder chora enquanto guia? Quantas vezes quem aponta o caminho não tem com quem desabafar?
Moisés clamava a Deus, esperava instruções, e às vezes, o céu ficava em silêncio. Mas ele continuava. Porque fé não é ausência de dúvidas. Fé é persistência mesmo sem respostas. O deserto foi longo, foram anos, décadas, gerações inteiras. Moisés viu milagres, viu rochas jorrarem água, viu o maná cair do céu, viu a glória de Deus como ninguém mais viu. Mas também viu o preço da desobediência. Um deslize, uma ordem mal executada. E Deus disse: Você verá a terra prometida, mas não entrará nela. Parece duro, não? Mas Moisés entendeu. O propósito era maior que ele. Seu legado não era entrar, mas conduzir. E no alto do monte, Deus lhe mostrou a terra. Ele viu e descansou. Porque há momentos em que não veremos o fim da promessa, mas deixaremos o caminho preparado para que outros entrem. Moisés foi o homem que enfrentou o maior império da terra com um cajado e uma promessa. O homem que dialogou com Deus face a face, que clamou pelo povo, que intercedeu mesmo sendo rejeitado, que errou, mas não desistiu. E hoje, sua história nos convida a refletir. Você está fugindo do seu chamado, ou se preparando no deserto? Você tem olhado para o mar, ou para o Deus que o pode abrir? Você tem confiado, mesmo quando Deus parece em silêncio? A história de Moisés não é sobre um herói perfeito, mas sobre um Deus que transforma medrosos em libertadores. Porque quando Deus chama, o impossível deixa de ser obstáculo e passa a ser caminho. Você está pronto para erguer o cajado?